aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Com essa leitura eu saúdo a todos com a paz do Senhor, convidando que ponham-se assentados. Louvado seja o nome de Jesus. Este aqui é um dos cenários proféticos da escritura do profeta Ezequiel, onde entra em destaque a vontade de Deus, que revelada é manifestada a Ezequiel e a nós também, com outro teor de qualidade, pela palavra de Deus e possivelmente através de suas obras. Jesus fala de um relacionamento de amor que nós precisamos manter com Ele, conforme o capítulo 14 de João e o versículo 23. Jesus lança uma palavra desafiadora, colocando uma condicional. A condição que ele se utiliza é da palavra "se", quando ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. Porque o nosso corpo é exatamente o templo do Espírito Santo. É exatamente aqui nesse recipiente chamado corpo que o Espírito de Deus exerce a obra de Cristo em nossa vida. O Espírito Santo tem o poder de revelar cada vez mais quem é Jesus para todos nós. E nós encontramos aqui um profeta que cai aos pés do Senhor diante da glória que ele viu, porque ele achou por bem cair na presença de Deus. E o importante é que essa queda do profeta Ezequiel, ele cai para frente com um gesto de adoração. Não é semelhante às quedas que vem acontecendo atualmente no meio dos cultos, tanta gente caindo para lá, caindo para cá. Mas o profeta, ele cai prostrado com o rosto em terra diante da presença de Deus. O versículo de número 2, o texto bíblico diz: então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. O Espírito Santo que entrou nele, o mesmo Espírito Santo levanta o profeta e coloca o profeta fisicamente em pé, depois que ele prostra-se diante do Senhor. A providência de Deus, ela é a medida certa. O profeta recebe a medida exata, a medida certa do poder do Espírito sobre a sua vida. E para o levar a prostrar-se e adorá-lo na beleza da sua santidade. Porque o versículo 28 vai dizer como o aspecto do arco que aparece na nuvem da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Ele está descrevendo exatamente o que ele contempla numa visão. O que ele está vendo diante da manifestação da glória de Deus. Ele diz que este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ele cai sobre o seu próprio rosto. Ao mesmo tempo o profeta está consciente do que está acontecendo. Ele ouve a voz de Deus falando com ele. A presença do Senhor, amados, ela é infinita. O seu brilho é insuportável, a sua majestade é terrível, o seu domínio ilimitado, a sua soberania, ela é incontestável. É por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 10 e versículo 11, que todo aquele que nele crê, de maneira nenhuma será confundido. Amém? A glória de Deus não transmite confusão para o entendimento das pessoas. A glória de Deus, ela expande, ela abre o entendimento. E a autoridade da fé é a revelação da palavra de Deus. É nisso que consiste a autoridade da fé de qualquer pessoa, se ela está baseada e fundamentada exatamente na revelação da palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra e nenhuma variação. Então, tal como o profeta Ezequiel, Deus quer de nós uma prontidão para ouvir.
Mas para ouvir Deus falar, precisamos nos preparar. Preparem-se para ouvir a voz de Deus. Nos versículos 1 e 2, no seu encontro pessoal com Deus, ele diz: disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Por que ele disse para o profeta pôr-se em pé? É porque ele estava prostrado diante da glória de Deus. Ele prostrou-se sobre o seu rosto na presença do Senhor. No versículo 2 ele diz: então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Por ele continuaria prostrado com o rosto em terra, mas o Espírito de Deus levantou o profeta, aleluia, e ele disse: eu ouvi o que falava. Os seus ouvidos estavam abertamente disponível para ouvir o que Deus estava falando. Provérbios capítulo 1, versículo 6, 5, a Bíblia diz: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. E ele estava ali para receber exatamente sábios conselhos que saíam da boca de Deus. E a palavra de ordem que Deus apresentou ali era: levante-se, levanta-te e toma posição. Para que o Senhor hoje quer que o seu povo se levante? É para sermos manifestantes da política? É para sermos manifestantes das ideologias dessa terra? Não. O Senhor quer nos levantar para sermos manifestantes da palavra do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Levante-se para testemunhar no autêntico poder da palavra, porque esta palavra é confiável para se ouvir. Já dizia Deus para o profeta Jeremias, no capítulo 23 e versículo 29, Deus levanta um questionamento quanto à qualidade da sua palavra, e ele diz o seguinte: não é a minha palavra como fogo e martelo que esmiuça a penha? Deus está dizendo que não há nada que resista o efeito da sua palavra. Ela é comparada como martelo que esmiuça a penha e como fogo que aquece a pedra para poder quebrar. O fogo, ele vai queimando a resistência e fragmenta a resistência em pedaços miúdos. Aqui no capítulo 2 e versículo 7, você encontra porque Deus está mandando o profeta se levantar. O Senhor diz para o profeta exatamente o que ele pode compartilhar com a igreja hoje. Ele está dizendo o seguinte: mas tu lhes dirás as minhas palavras. Ninguém tem que ouvir o que é do teu próprio coração. Ninguém tem que ouvir o que é da tua boca, o que é da tua própria razão. Deus está dizendo que as pessoas precisam ouvir aquilo que tu tem recebido de Deus para falar, o que você tem recebido de Deus para testemunhar. E ele diz aqui: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Quando uma pessoa ela resiste a ouvir a palavra, ela demonstra uma atitude de rebeldia. Mas quando a pessoa resolve ouvir a palavra, ela demonstra uma atitude de sabedoria e de entendimento. Ela manifesta uma posição que agrada a Deus. Então é preciso que o crente tome coragem e enfrente os desafios, circunstâncias que se apresentam ao longo de seu caminho. Porque foi exatamente isso que Deus disse para Josué. Josué precisava tomar coragem. Josué precisava tomar coragem e não se acovardar diante da circunstância, não ficar impressionado com a quantidade de pessoas que ele deveria conduzir, de maneira nenhuma. No capítulo 1 do livro de Josué, o Senhor vai dizer o seguinte: não te mandei eu, esforça-te
e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você vai andando e o Senhor é contigo. Mas é necessário entender que esse encorajamento dado pelo Senhor ao profeta, a Josué, é exatamente por amor a esta verdade, por amor a esta palavra. Ele não poderia dar prosseguimento a coisas que eram da sua própria natureza, porque tudo enquanto é da nossa própria natureza pode nos levar à ruína. Quando você pega João 6,63, a Bíblia vai dizer, Cristo vai dizer o seguinte: a carne para nada presta, o Espírito é o que vivifica, e as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Se esta palavra ela é Espírito e vida, por que então se acovardar diante da circunstância e não tomar posição para testemunhar desta verdade? Então trata-se de uma palavra que sai da mente de Cristo para a consciência pós-moderna. É combater bem o combate da fé. É tempo dos crentes tomarem posição. É tempo dos crentes se levantarem diante da sociedade que se encontra aí, no seu estado de desespero, de carência e de necessidade de Deus na vida. A batalha é espiritual. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, Paulo escreveu dizendo o seguinte, que embora estando na carne, não militamos segundo a carne. Nós não vamos para o campo de batalha espiritual, nos apegando com aquilo que é da própria carne, não, mas aquilo que é do Espírito. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e todo tipo de raciocínio que se levante contra o conhecimento de Deus. E a tônica maior, depois que Deus manda o profeta levantar, é a seguinte palavra: mas tu lhes dirás as minhas palavras. Deus está orientando o profeta que ele tem que dizer ao povo o que é da palavra de Deus. E tu lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O mundo está exatamente isso, em um estado permanente de rebeldia, na indiferença contra Deus. O mundo está vivendo apartado da comunhão com Deus. O mundo não está bem. O seu estado clínico terminal é gritante. E está precisando ouvir testemunhas que falem a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque quem salva a alma não é o homem que traz a palavra, mas a palavra que ele traz que salva o homem. É por esta razão ainda que no versículo 8 ele diz, o Senhor: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde com a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Amém? Come o que eu te dou. Deus está dizendo que é tempo dos crentes comer a palavra, ingerir a palavra, alimentar-se das Escrituras para poder testemunhar desta verdade. E Jesus, Ele é quem pode nos alimentar de uma forma saudável. João 6,57, Jesus vai dizer: assim como eu vivo pelo Pai, o Pai vive em mim, assim também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem é que está vivendo aí? Levante a mão e dê glória bem forte. Aleluia. Porque você está sendo alimentado por esta verdade. Por esta verdade. Perceba o versículo 1, eu quero lá em cima, no versículo 1, diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Estava prostrado, se levanta, agora fica de pé. Eu quero falar contigo em pé, olhando para mim, contemplando a mim,
É o que Deus está dizendo. Deus fala com o homem em pé. Aleluia. Deus fala com o crente em pé. Tem que levantar para Deus poder falar. E tem que estar pronto para ouvir o que Deus tem a dizer. Porque Deus, Ele sempre revelará a sua vontade. Alguém que esteja disposto a cumpri-la. A saber, amados, que todo o céu está esperando para ajudar aqueles que descubram a vontade de Deus e a ponham em execução, e a ponham em prática. Profeta Isaías, quando ele contempla a glória de Deus, e que o Senhor purifica ele de seus pecados, no capítulo 6 e versículo 8, Deus levanta uma pergunta: quem há de ir por nós? E a quem enviarei? O profeta levanta a mão e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. O Senhor quer enviar você para o meio desta cidade, para famílias que precisam do evangelho da salvação em Cristo. E nada está além do poder do homem, se estiver no âmbito da vontade de Deus. Mas preste bem atenção, esta palavra foi falada em primeira instância com o profeta Ezequiel. Por semelhante modo, Deus também fala a nós dizendo: põe-te em pé e falarei contigo. Ele precisou ter o Espírito Santo nas suas entranhas. O Senhor disse, Ele disse: então entrou em mim o Espírito Santo e falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Amém? Ele ficou em pé e disse que ouviu atentamente quando o Senhor falou ao seu coração. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus juntamente com a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Santo Espírito é o título